pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que cai o conteúdo de História. O e-mail tá aí, historiacom1@outlook.com para mandar sua dúvida, curiosidade e tudo mais. O Facebook também, o Instiçar, onde eu posto exercícios e dicas todos os dias. O celular para mensagem, o 3291650267. Para vocês aqui, a aula é sobre o resumão do pessoal que vai prestar a prova do Bombeiro MG. E hoje nós vamos falar sobre História Geral, Renascimento Cultural. Beleza? Lá na frente eu vou falar dos benefícios. Você ainda que não conhece o nosso CHC, o que eu tenho para oferecer para vocês de forma aqui 0800. Beleza? Renascimento Cultural. Nós temos que observar, gente, que o Renascimento Cultural ele é um movimento que vai ocorrer entre os séculos 14 e 16. Exatamente isso. Você lembrou? E muito bem. Começa aí já no finalzinho, na crise do sistema feudal, na crise do feudalismo, né? E se estende aí para a chamada Era Moderna, né? Então, pessoal, o que nós temos que observar? É o movimento artístico e cultural. Artístico e cultural. Isso aqui é muito importante, pessoal, para quando formos falar de iluminismo. Aqui, no Renascimento, é uma nova forma de pensar. O iluminismo também é uma nova forma de pensar. É um novo modo de ver o mundo. Só que há uma diferença entre Renascimento e Iluminismo. O Iluminismo é uma ruptura política, social e econômica. Ou seja, é uma mudança de tudo que estava vindo. Ou seja, o chamado Antigo Regime. Ah, professor, o que é o Antigo Regime? Nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre absolutismo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Quando a gente estiver falando sobre iluminismo, eu vou dar uma pincelada nisso. Ok? Beleza? Ok? Mas lembrando, aqui na playlist de História Geral, você tem algo a mais ainda, porque é uma playlist super completa. Ok? Então, é um movimento artístico e cultural. Então, se o iluminismo é uma ruptura na ordem vigente, no chamado Antigo Regime, o Renascimento ele é uma nova forma de pensar, mas não é uma ruptura tão forte como é o iluminismo. Tranquilo, pessoal? Então, outra coisa que nós temos que saber do Renascimento é uma transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, da Idade Média para a Idade Moderna. Os pessoal aí do Renascimento, eles vão falar que a Idade Média é a chamada Idade das Trevas, aquele momento onde você não teve produção de conhecimento, o mundo parou, ficou só sobre as abas da Igreja Católica, né? Mas é diferente do que se pensa. Houve sim produções de conhecimento artístico e cultural, só que aqui o pessoal vai falar que não, lá é a Idade das Trevas. Aí, pessoal, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Por quê? Renascimento, o próprio nome diz o quê? A parte aqui da palavra renasce é o quê? Renascer o quê? Renascer alguma coisa. Se eles falaram que a Idade Média é a chamada Idade das Trevas, que não teve produções, que não faz nada para eles, o que eles querem renascer? O que eles querem voltar? Nós vamos ver nas características na frente. Calma, fica aí com o gostinho de quero mais. Onde que ocorre esse renascimento? Muito importante, Península Itálica. Professor, é a Itália? Não, porque a Itália não é unificada. A Itália vai se unificar só onde? Lá no século XIX, em meio de vários conturbados processos aonde vai ter conflitos contra os estados pontífices, contra o Império Austríaco e até mesmo
contra o pessoal que não estava afim de fazer nada, né? Então a Itália nesse momento são vários paizinhos, cidades, estados, vários ducados, condados, reinos, mas todos autônomos entre si. Então é chamado de Península Itália. Falar em Itália quer dizer em unificação. Ocorre na Itália, na Península Itálica, fatores que levaram esse renascimento. Se é um renascimento cultural, gente, ele tem que produzir alguma coisa, produzir cultura. É um movimento artístico e cultural, tem que ter esculturas, pinturas. Quando você pensa em renascimento, você pensa em Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outros. Então, mas só peraí, como que esse pessoal foi financiado? Aí que tá. Lá no finalzinho da Idade Média, pessoal, nós temos o chamado renascimento comercial e urbano. A partir ali do século XI, XII, por aí. Lembrando, a Idade Média, o feudalismo, uma das características era uma economia de subsistência, uma economia de autossuficiente, uma economia que produzia unicamente só para aquilo e nada mais. Não produzia um excedente. A partir das melhorias agrícolas, a partir da revolução agrícola, como por exemplo a charrua e entre outras técnicas no cultivo, você observa o quê? O aumento da produção. E esse aumento da produção gera excedentes. Agora esse excedente pode ser comercializado. Então o que nós observamos? Esse excedente sendo comercializados, nós temos o renascimento de quê? Do comércio. O comércio na Idade Média morreu. Não é que morreu. Ficou em áreas restritas. Só que aqui ele vai voltar com mais força. As cidades, o renascimento urbano, essas cidades, os burgos, elas vão ter um grande crescimento, um grande desenvolvimento nesse momento. Óbvio que nesse momento vão destacar quem nos burgos? Os burgueses. Esse renascimento comercial e urbano que fortalece essa burguesia, principalmente na Itália, essa proximidade da Itália com a cultura oriental, que é uma cultura desenvolvida, que vai ali fazer trocas comerciais, lembrando das cruzadas ali no final da Idade Média, que vai abrir a Europa de novo para o Oriente. Você observa que essas cidades, Gênova, Veneza, Florença e entre outras, Roma, vão se desenvolver, vão ficar importantes. E, consequentemente, elas vão ter os recursos que são inerentes para financiar esse renascimento cultural, esse renascimento artístico e cultural. Ok? Quem que vai financiar esse renascimento? Os chamados mecenas. Quem que são os mecenas? Patrocinadores. Exatamente isso. Por exemplo, as famílias Sforza e Medici são famílias que eram mecenas porque patrocinavam artistas para fazer uma escultura, para fazer uma pintura, na ideia de quê? De valorizar, na ideia de ter mais prestígio, deixar a sua cidade cada vez mais linda do que a outra. Né? Então não é só mecenas, não vão ser só burgueses, mas também nobres, até mesmo a igreja também vai entrar nessa onda. Tranquilo, pessoal? Então, os mecenas são esses patrocinadores que vão financiar e patrocinar esse movimento artístico e cultural. Lembrando que eles conseguem fazer isso através do quê? Do renascimento comercial, onde o comércio começa a florescer e esse pessoal começa a ganhar dinheiro cada vez mais. Tranquilo? Continuando. Quais que são as características? Lembrando aquilo que eu falei para vocês, que renascimento vai renascer o quê? A cultura clássica. Eles estão atrás de quê? Se falaram que a Idade Média é uma idade das trevas, eles estão querendo o quê? A cultura clássica. E que cultura clássica é essa? A cultura greco-romana. Isso mesmo. Eles vão lá atrás na antiguidade clássica, resgatar essa cultura grega, essa cultura romana e falar que não, a cultura da Idade Média é uma cultura que não teve. Tranquilo? Então eles vão resgatar, vão renascer essa cultura clássica, ou também chamada de cultura greco-romana.
Tranquilo, pessoal? Continuando. O humanismo, a ideia de que vê que a pessoa ela é aquilo. Por quê, gente? Isso é mais fácil de explicar quando a gente está falando sobre antropocentrismo. Uma das características da Idade Média, que eu falei para vocês, é o teocentrismo, Deus do centro das coisas. Aqui não é o antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Mas além do homem ser no centro, é o homem que é produtor desse conhecimento. Mas o pessoal do Renascimento, eles não são ateus. Eles acreditam, eles não negam a Deus. Uma prova disso é o humanismo. O humanismo é o quê? A coisa mais bela que Deus fez, o homem. Tranquilo, pessoal? O racionalismo, a ideia da razão, ou seja, as explicações agora não são dadas através da fé, mas sim da razão. O individualismo, ou seja, a pessoa que produz alguma coisa vai se valorizar, ela vai conseguir fazer o quê? Ver que aquele trabalho que ela fez está ali o nome dela. Era muito comum, gente, na Idade Média, o cara que fizesse alguma pintura não assinasse. A ideia de assinar a pintura é mostrar que você fez aquele determinado escultura ou também pintura. Ou seja, não foi uma coisa que veio divina. Não é Deus que pegou na sua mão e pintou. Deus te deu o dom e você fez. É o individualismo. Tranquilo, pessoal? E o hedonismo, a ideia de que é a valorização dos prazeres mundanos. Não se preocupar lá com o final, né, com o seu julgamento, não. Valorizar esses prazeres mundanos. Também tem a ideia também que eu esqueci de pôr para vocês aí do naturalismo. Ou seja, na escultura não, mas na arte, na pintura, você vai valorizar essa natureza que antes não era muito valorizada. Tranquilo, pessoal? Chegou o fim aí de Renascimento. Vou falar para vocês dos benefícios para se inscrever aqui no canal Istisatri, que está aqui. Você entrando no nosso canal Istisatri, se inscrevendo, clicando em playlists, você tem todas essas playlists aqui para vocês, que são os benefícios para vocês. Tranquilo, pessoal? Vocês têm desde a playlist Pulo do Gato, que é importante, porque são de temas importantes, até outras playlists, porque eu não pus aqui de vocês ainda o Resumão Bombeiro, né? Essa foto aqui eu tirei antes, mas a playlist já está criada. Tranquilo, pessoal? Essa aqui, se não me engano, é a terceira aula. Então você tem o Resumão PM São Paulo, PM Alagoas, Enem. Você tem a parte do pré-militar e o pessoal da ESA e SPSEX, que tem aqui os resumão e as dicas, Colégio Naval e entre outros. Mas eu quero atentar vocês para isso aqui, para essas três playlists aqui. A playlist de História da América, a playlist de História Geral e a playlist de História do Brasil, que são playlists super completas mesmo. Aqui nas descrições abaixo vai estar um link remetendo vocês à playlist de História Geral e falando tal aula você tem que assistir porque é sobre Renascimento. E lembrando, essas três playlists, pessoal, são super completas mesmo. Como o próprio nome diz aqui é um resumo. Quer algo mais completo? Assistam essas três aí. História Geral, História da América e História do Brasil. Na nossa próxima aula, voltaremos falando mais sobre o Resumão Bombeiro MG. Falaremos sobre o quê? Isso mesmo, Reforma Protestante. Lembrando que algumas coisas não vão estar aqui no resumão. Aqui é um resumo dos principais temas que eu acho importante que possam cair na sua prova. Ah, não tem sobre a formação dos Estados Nacionais. Na playlist de História Geral, tá lá e tá super completa mesmo. Tem também de Reforma Protestante? Tem, e é super completa. Valeu!